O modelo preditivo de contratação fornece a estrutura para navegar pelo processo de seleção. Enquanto 5 atributos, ou 5 Cs, como muitos passaram a conhecer, equipam os gestores de contratação com o que procurar ao contratar alguém. Os 5 atributos são resultado de anos de pesquisa, mais de 5.000 entrevistas e lições práticas aprendidas ao trabalhar com líderes como você. A maioria dos gestores de contratação foca em currículos e credenciais, enquanto os verdadeiros preditores de sucesso muitas vezes passam despercebidos. Mas como ir além dos currículos e entrevistas para realmente identificar o melhor candidato? A resposta está nesses 5 Cs da contratação: caráter, vocação, química, competência e contribuição. Esse método comprovado transforma seu processo de contratação em uma vantagem estratégica. Esses 5 Cs são mais do que apenas um checklist. Eles são um guia para identificar candidatos que agregam valor à sua organização. Com essa abordagem, as empresas alcançaram taxas de retenção mais altas, maior engajamento e dinâmicas de equipe mais fortes. Então vamos mergulhar em cada C e explorar como eles funcionam. Caráter é a base dos 5 Cs e sempre deve ser a primeira prioridade na contratação, pois você não pode dar o que não possui. Caráter reflete a integridade de uma pessoa, suas ações consistentes e sua tomada de decisão, especialmente em situações desafiadoras. Caráter é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Para avaliar o caráter, os candidatos devem ser questionados, por exemplo: você pode descrever o momento em que foi necessário tomar uma decisão ética difícil no trabalho? Qual era a situação e como você lidou com ela? Ou, me conte sobre uma vez em que você teve um conflito com alguém no trabalho. Como você resolveu a situação? Ouça e procure por ações consistentes que demonstrem confiabilidade. Vocação reflete um senso de paixão e propósito, muitas vezes enraizado no autoconhecimento e na compreensão dos próprios talentos. Muitos candidatos não têm clareza sobre sua vocação ou sobre como aplicar seus talentos, mesmo com a abundância de recursos de autoajuda disponíveis atualmente. No processo de contratação, é fundamental perceber se o candidato enxerga seu trabalho apenas como um emprego ou como uma expressão significativa e transbordante dos talentos e propósitos dados por Deus. Para avaliar a vocação, faça perguntas como: me conte sobre um momento em sua carreira em que você sentiu que estava realmente fazendo a diferença. Qual era a situação e como isso impactou sua visão sobre o seu trabalho? Ou, o que é que você ama fazer e como descobriu que isso é a sua essência? Como você chegou à compreensão de que essa é a sua vocação? Essas perguntas devem revelar a conexão do candidato com o seu trabalho. A química garante o encaixe cultural genuíno. Trata-se de alinhar valores, crenças e comportamentos. Uma boa química fortalece a colaboração e o engajamento. Habilidades e experiências são importantes, mas podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. Aqui estão mais algumas perguntas que você pode querer fazer relacionadas a esse atributo. Conte-me sobre uma vez em que você se sentiu particularmente conectado a uma equipe ou organização. Quais fatores contribuíram para esse sentimento de pertencimento? Descreva uma situação em que você precisou lidar com um desafio interpessoal no trabalho. Como você lidou com isso e qual foi o resultado? A química é o que mantém grandes equipes unidas. No contexto de contratação, competência é o conhecimento, as habilidades e as capacidades necessárias para se destacar em uma função. Pode ser tanto para habilidades técnicas quanto para habilidades comportamentais. A competência geralmente é avaliada por meio de currículos, entrevistas, testes de habilidades e checagem de referências. Embora seja fundamental, é igualmente importante considerar essa qualidade junto com outros atributos, como inteligência emocional, habilidade com pessoas e confiabilidade. Equilibrar competência com outros fatores garante uma equipe mais completa e eficaz. Explore esse atributo com perguntas como: você pode descrever uma situação em que precisou resolver um problema especialmente desafiador no trabalho? Como você lidou com isso e qual foi o resultado? Ou me conte sobre uma vez em que você precisou aprender uma nova habilidade rapidamente para concluir um projeto. Como você gerenciou essa situação e o que aprendeu com ela? Contribuição é o que um candidato traz para a sua organização, tanto imediatamente quanto a longo prazo.
Peter Drucker destaca que as contribuições devem incluir pensamento orientado para resultados, alinhamento com os objetivos da organização e foco em pontos fortes e colaboração. As pessoas que mais contribuem são aquelas que vão além do esperado. Elas potencializam as capacidades das pessoas ao seu redor e criam um efeito multiplicador. Elas elevam o desempenho de toda a equipe. Aqui estão algumas perguntas para fazer relacionadas a essa característica. Você pode compartilhar o momento em que tomou a iniciativa de ir além das suas responsabilidades para fazer uma contribuição significativa para a sua equipe? O que te motivou? E qual foi o resultado? Me conte sobre uma vez em que você ajudou um colega ou membro da equipe a alcançar seus objetivos. O que você fez e por que isso foi importante para você? Quando os candidatos incorporam caráter, vocação, química e competência, esse atributo de contribuição flui naturalmente deles. Para dar vida aos 5 Cs, use perguntas baseadas em comportamento para descobrir como os candidatos pensam e agem. E faça o seguinte durante todo o processo de entrevista. Convide entrevistadores da sua organização para o processo de contratação preditiva que possuam um alto HDA. Isso é uma média de acertos em contratações. Ouça nas entrelinhas e escute mais do que fale durante a entrevista. Use o silêncio a seu favor durante a entrevista. Preste atenção ao tom de voz, à linguagem corporal e à consistência, e utilize um scorecard para avaliar seus candidatos de forma objetiva. Esses 5 Cs da contratação oferecem um roteiro para construir equipes mais fortes e alcançar grandes resultados. Se você não planeja, está planejando fracassar. Portanto, crie uma experiência perfeita para o candidato focando em caráter, vocação, química, competência e contribuição.